Eu tô montando esse vídeo porque chegou um momento do trabalho onde o nome Oberon tem se propagado bastante. Só que junto com ele vem muitas interpretações do que esse personagem fala, vem muitas ideias que de alguma maneira vão sendo ah, somadas à expectativa das pessoas, ao gosto de contar algo extraordinário e muitas vezes foge à realidade, né? A origem do que é de fato a verdade. E de repente a gente começa a encontrar informações que não são verdadeiras ao nosso respeito e cortar esses dois extremos que existem das pessoas que por algum motivo ah, reproduzem ideias negativas sobre isso, seja sobre o Oberon, porque teve contato com algum vídeo, porque escutou falar e já coloca a sua opinião sobre, mesmo sem conhecer, cortar esse extremo, e o outro que também coloca o personagem ou a ideia mesmo dos 21 dias como algo muito distante da realidade delas, como algo para pessoas especiais, escolhidas, e então deixar tudo isso mais acessível, mais humano, mais verdadeiro. Então o objetivo de estar trazendo essa informação, tendo esse material, é tirar esses dois extremos. Então eu acho que o mais importante nesse momento, que eu tenho muito tempo que eu gostaria de estar falando isso, é que Oberon e família não promovem o não comer. Isso é fundamental que seja entendido. A gente tem essa experiência enquanto família, enquanto exercício de autoinvestigação. A gente utiliza essa ferramenta em etapas, em períodos, como uma prática espiritual. Então, a gente passa os nossos períodos nos líquidos, às vezes incorporando alguns dias de seco na nossa semana, mas como uma experiência nossa, individual. Nem sempre é a família toda que está fazendo isso, então são alguns indivíduos da família que se dispõem a tá fazendo seu próprio experimento. E aí, claro, tem vários benefícios dentro disso, mas tudo aquilo que a gente alcança com a possibilidade do não comer, a gente pode alcançar comendo. Claro que comendo de maneira consciente. O que comer, quanto comer, como comer, isso sim. Então não é imprescindível a, o ponto não comer, nem é importante o ponto não comer. Inclusive ele pode ser perigoso, pode ser uma distração no caminho espiritual, pode envaidecer, pode inflar o ego. Então eu acho que esse primeiro ponto é muito importante. As pessoas que às vezes se encantam com a ideia e aí saem falando da família que não come, o Oberon, um cara que não come e tal. O Oberon come. Eu como comida, sabe? Eu como sempre vegano. A minha alimentação predominante é líquida. Gosto bastante de me manter com sucos de fruta. Acho que para esse personagem, para esse indivíduo, cai muito bem. Geralmente quando como são alimentos vivos, orgânicos. Nem sempre foi assim.
mas de um tempo para cá é o ponto que eu acho mais equilibrado para o meu ser. Também não digo que isso deva ser para todos como uma lei do melhor caminho. Claro que orgânicos sim, e na maioria das vezes os alimentos crus sim. Quando eu viajo, especialmente aqui para a Ásia, eu saio completamente da minha rotina, da minha disciplina diária, então eu como masala dosa, eu como paratha, eu como a comida indiana no geral, eu como a comida tailandesa, sempre observando a dieta vegana, no sentido de se eu quero me manter feliz, eu procuro aquilo que não gerou sofrimento. E no caso, por isso, uma dieta vegana. O outro ponto é o nosso trabalho com o processo de 21 dias não está associado, não está relacionado a nenhuma organização, nenhuma linha espiritual. Nós não nos colocamos dentro de alguma linha específica, né? A gente não se colocando como uma religião X, a gente tem essa permeabilidade entre todas as religiões, isso nos agrada muito. Nós não somos mestres de ninguém, nem temos essa pretensão, nem nos colocamos nessa situação, nessa posição. A não ser mestres de nós mesmos, nós não somos mestres, nós não iniciamos ninguém, nós não aconselhamos ninguém. A gente faz o nosso trabalho, e é um trabalho sim de despertar essa consciência amorosa nas pessoas, despertar a consciência, e não a partir da gente. A gente facilita um trabalho que acontece por si só. Um outro ponto importante é que a gente não vê o processo de 21 dias como o caminho, mesmo porque não é um caminho, ele é uma iniciação, ou seja, ele abre uma porta para que você trilhe o seu caminho. Se você é budista, se você é Hare Krishna, se você é católico, se você é praticante de Tai Chi, de Qigong, ou se você faz Reiki ou xamanismo, algum trabalho xamânico, não importa. O processo, ele limpa o cristal, ele limpa o espelho, e aí você se vê de uma forma mais nítida, e isso, lógico, vai facilitar o seu próprio processo, independente de inserido em qual linha você esteja inserido. O viver de luz não necessariamente está ligado a uma pessoa, né? É uma coisa que existe há muito tempo no planeta e que agora tiveram veículos que facilitaram isso, mas isso não faz com que a gente, trabalhando com o viver de luz, eu gosto de chamar consciência prânica, justamente para sair um pouco disso que as pessoas criaram, que viver de luz é não comer, mas esse processo de consciência, por isso consciência prânica, viver da luz da consciência, aí sim viver de luz, e não faz com que a gente esteja associado a alguém, ou associado a algum movimento, ou alguma pessoa, e a gente não tem a gente é bem independente no nosso trabalho. A gente como um time, todo mundo que trabalha com a gente, esses amigos que também acompanham e que estão afinados com esse propósito de trazer mais consciência para o planeta, mais amorosidade ao planeta, e que não estão aqui para vender ou distribuir poderes e distração às pessoas. A gente trabalha para desabrochar o ser, a essência do ser, fazer com que exista esse espaço, que é o que propõe os 21 dias, da pessoa se conhecer. Se a gente coloca o poder em primeiro lugar, a gente já está dando passos contrários ao nosso caminho, ao nosso propósito. E além disso, se a gente procurar em primeiro lugar
a nossa essência, a gente vai ver o quão extraordinário é tudo aquilo que pode se revelar pra gente. Então, deixar os fenômenos de lado, porque isso é muito do ego e a gente perde muita energia aí, e buscar o que de fato é importante, que é a nossa essência, é Deus em nós, e transbordar isso, permitir que isso vá para todo o planeta. Isso é o que a gente vem tentando, nosso trabalho de cura planetária. Então, por enquanto, essa é a principal mensagem, tá? Que a gente não está vinculado, que a gente não promove o não comer e que todo o nosso trabalho é baseado na simplicidade, no retorno à natureza do ser e na verdade. Muito agradecido.